Bom dia, bom dia. Mais um dia com a graça do nosso Deus. Hoje, terceiro dia do nosso devocional, capítulo 3 de Esther. Já falamos do capítulo 1 e 2 e hoje vamos para o capítulo 3. E eu já vou iniciar a nossa leitura aqui, tá bom? Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo de primeiro-ministro. Ramã era filho de Hamedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava e não se ajoelhava. Aí, os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias, eles insistiam com ele para que obedecessem, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então, eles foram contar isso a Ramã para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Ramã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra a ele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Ramã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisan, Ramã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Ramã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens. E por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Ramã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fossem traduzidas para todas as línguas faladas do reino, e no que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com um anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços, os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Ramã se assentaram para saber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Então, gente, vocês lembram que Mordecai é o primo de Esther, que cuidou e criou ela como pai, né? Mordecai, até então, ele sempre foi, digamos assim, o mentor de Esther, né? Esther sempre cumpriu as ordens dele quando ele pediu para ela: você vai com essas virgens, você vai lá passar pelo tratamento, você vai para o palácio. Ela obedeceu ele, não questionou, sempre obedecendo a ele. E aí, Mordecai, ele foi feito um dos soldados, digamos assim, ali do palácio, né? E tinha
esse funcionário aí vamos colocar na nossa linguagem aqui, né? Esse funcionário aí do rei, que era Ramã, que ele era super prepotente, ele era super, se achava, né? Acho que ele queria ser rei no lugar do rei. E ele queria reconhecimento, ele queria que as pessoas se curvassem para ele queria que as pessoas. Ele queria era ser o rei mesmo, gente. Essa que é a verdade. Ele queria que as pessoas babando o ovo dele, se curvando para ele, né? E aí, Mordecai não se curvou para ele, né? Mordecai era judeu e Mordecai não se curvou para ele. Recusou isso. E aí, Ramã veio e falou com o rei para emitir uma ordem para matar não somente Mordecai, mas para matar todos os judeus. E vamos lembrar aqui que Esther era do povo judeu. Esther era judia, mas ela ainda não tinha falado nada dentro do palácio. Esther não tinha contado ainda para o rei que ela era judia. Ela guardou esse segredo com ela, digamos assim, né? Por algum motivo ela guardou esse segredo com ela. E ela ainda não revelou ao rei. E aí, Mordecai, então, estava numa situação agora que, além dele estar entre a vida e a morte, ele tinha colocado todo o seu povo também entre a vida e a morte, por não se curvar diante de alguém que não era digno disso, né? E lembrando também que Mordecai, ele salvou a vida do rei. A gente viu isso ontem, né, no capítulo 2, que Mordecai, ele descobriu o que as pessoas estavam armando contra o rei e salvou a vida do rei, né? Então, isso a gente também precisa se lembrar, porque daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso também, e isso ficou registrado no livro, tá? O rei até então, ele não sabia quem é que havia salvo a vida dele, quem é que havia livrado ele, mas isso ficou registrado lá no livro. E aí Mordecai, aqui agora no capítulo 3, que ele não se curvava diante de Ramã, porque ele conhecia ele conhecia as intenções de Ramã, e ele se recusava a se curvar diante daquele homem tão perverso, diante daquele homem que se achava, diante daquele homem tão orgulhoso. Ele também preferiu seguir a honra dele, digamos assim, né? E isso colocou em xeque a vida dele, colocou em xeque toda a vida do povo judeu, o povo dele. Lá em Suzã tinham muitos judeus, e vocês viram aqui que quando ele chega para falar com o rei, ele nem conta a história toda, ele nem fala quem é. Ele só... porque o rei confiava muito em Ramã. Ramã era como se fosse o braço direito, os olhos e os ouvidos do rei lá. Então, ele só chega no rei e fala assim: olha, rei, tem um povo aqui que não obedece, que não quer cumprir as tuas leis. Eles estão causando maior confusão. Então, a minha sugestão é para a gente matar todo esse povo antes que vire uma bagunça, antes que eles se voltem contra o Senhor. Mais ou menos isso, né? E o rei, como confiava muito, ok, vamos fazer isso. Você tem carta branca para emitir o decreto. E o rei tira o anel do dedo dele. Aquele anel era um anel que... ele carimbava, era como se fosse um anel que ia deixar uma marca d'água em todos os decretos. E aquele anel representava que essa lei, ela não poderia ser revogada em hipótese alguma. Todos os decretos que iam com aquela marca daquele anel do rei significava que não poderia ser revogada em hipótese alguma. Era uma lei unânime, era uma lei sublime, era uma lei que jamais seria desfeita, tá?
Então, isso também é um fato importante para vocês saberem. E o rei tirou aquele anel e entregou na mão dele, para que então ele fizesse isso, para que ele pudesse emitir aquelas leis e assinar esse decreto mesmo, para que todos os judeus fossem mortos. Olha isso. Olha isso. Vamos ler o capítulo 4 hoje? Vamos ler o capítulo 4. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro. Pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Isso daqui era um costume dos judeus, tá? De se vestir de roupa de saco, colocar cinza na cabeça. Era um costume lá que o povo judeu tinha quando significava que eles estavam tipo de luto ou num dia muito triste, tá? Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não poderia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre as cinzas. Então era um costume realmente do povo judeu, tá? Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então, ela mandou chamar Hataque, um dos seus eunucos do palácio que tinha sido escolhida para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão daquilo tudo. Hataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente ao palácio, e Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Hamã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Hataque uma cópia do decreto que havia sido lida por todas as cidades de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Hataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direitinho para ela e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Olha o que Mordecai estava pedindo para Esther. Hataque fez o que Mordecai tinha pedido, e Esther mandou Hataque entregar a seguinte resposta a Mordecai. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, presta atenção, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido uma ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem a licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não manda me chamar. Não podia entrar na presença do rei. Ninguém podia ficar indo e vendo o rei a todo momento. Nem a rainha, nem a sua esposa. A rainha Esther, ela só ia na presença do rei quando ele mandava chamar ela, quando ele queria ver ela, quando ele estava com saudade dela. Caso contrário, ele não via ela. Então, ele não via ela todos os dias, eles não conversavam todos os dias. Era só quando ele mandava chamar. E qualquer pessoa, mesmo a rainha, que entrasse na presença do rei sem ser chamado por ele, seria morto. Olha isso. A não ser que o rei estendesse um cetro, algo que ele segurava ali, a não ser que o rei, naquele momento, estendesse o cetro para aquela pessoa como sinal de: tudo bem, eu tenho piedade de você, você não será morto. Mas isso, gente, raramente acontecia. Porque aquele rei era um rei ruim. Vocês precisam lembrar disso. Tanto é que ele não queria nem saber. Hamã vinha ali e falava: ó, rei, precisa matar tanto de gente aqui. Pode matar, não quero nem saber. Ah, vamos se livrar da sua rainha aqui, né? A Vasti muda de rainha. Ah, beleza, vamos mudar. Então ele era um rei duro de coração. Ele era um rei ruim.
E aí Esther explicou isso para Mordecai. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Olha só. Não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Meu Deus, eu fico toda arrepiada nessa parte, gente. Eu fico toda arrepiada nessa parte. Mordecai falou para ela, Esther, se você se calar diante dessa situação, se você simplesmente ignorar essa situação, não pense você que você vai se sair ilesa só porque o rei não sabe quem você é. Porque do céu eu tenho certeza absoluta que vai vir socorro para nos livrar disso que está por vir. Mas você, por ter mentido, por ter ficado calada, eu tenho certeza que você vai sofrer as consequências de um jeito ou de outro. Então Mordecai deu uma dica para ela ali, né? E ainda falou, quem sabe foi para esse propósito que Deus te colocou aí onde você está. Vou continuar a leitura e já a gente volta. Olha só, antes de eu ler o último parágrafo do capítulo. Vocês lembram que a Vasti, ela tinha uma decisão para tomar também, né? Que colocava em xeque ali, em risco, algo que ela acreditava, a honra dela, enfim. E aqui Esther tem a mesma decisão para tomar. Ou ela se arrisca a própria vida numa tentativa que pode nem ser bem sucedida de salvar o povo dela, de salvar o povo do judeu, ou ela fica calada. Ou ela fica calada, ela sobrevive, mas ela vai carregar essa culpa pro resto da vida. Então Esther também tinha uma decisão difícil nas mãos, assim como Vasti. E olha o que ela fez. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam e nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai fez tudo o que Esther havia mandado. Gente, olha a sabedoria dessa mulher. Olha a sabedoria dessa mulher. Eu fico arrepiada com tamanha sabedoria que Esther tinha. Eu fico arrepiada com o posicionamento que ela tomou. Para mim, é como se aquelas palavras de Mordecai tivessem entrado nela e ela tivesse assumido realmente a posição de rainha que ela tinha. Assim, Esther, você precisa fazer alguma coisa, porque se você ficar calada, você vai carregar a culpa pro resto da vida e você vai sofrer as consequências, a consequência do alto. Mas você pode fazer alguma coisa, ainda que a sua vida esteja em risco, porque quem sabe foi por este exato motivo que Deus te colocou aí onde você está. E Esther parece que naquele momento ela foi posicionada. Parece que ela tomou posse do cargo que ela tinha. Parece que ela tomou posse de quem ela realmente era. Parece que ela tomou posse da promessa. Parece que ela tomou posse do propósito. Parece que ali ela verdadeiramente entendeu a posição que ela ocupava e o propósito que aquela posição tinha para ela. Só que em vez dela sair dando a louca e fazendo tudo de qualquer jeito, ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela falou, eu vou fazer.
mas eu vou fazer do jeito certo. E aqui nasce o jejum de Esther, que nós conhecemos, né? Que é o jejum de 3 dias. Então, por 3 dias, não só ela, mas ela, todo o seu povo judeu, todas as suas funcionárias jejuaram e oraram durante 3 dias, antes dela ir falar com o rei. E ali elas oravam para que Deus pudesse quebrantar o coração do rei, para que Deus pudesse sondar o coração daquele homem, para que Deus pudesse dar estratégias para ela conversar com aquele homem. Mulher, olha a sabedoria de Esther. A gente vem falando muito no devocional sobre Deus estar chamando cada uma de nós, eu me incluo, né? Eu e vocês. Sobre Deus estar nos chamando para estarmos aqui nesse devocional. Já há muito tempo eu tenho esse direcionamento de Deus, que Deus tem levantado mulheres, que Deus tem capacitado mulheres, que Deus tem tratado mulheres, para que cumpram o propósito e o chamado que Ele tem, para que sejam a ponte de salvação da sua família, dos seus filhos, que Deus tem levantado mulheres para orarem pelos seus maridos, para orarem pelos seus filhos, e que através da vida, a sua vida, você que está aqui, através da minha vida, a sorte, o destino dos meus filhos serão mudados. Através da sua vida que está aqui, porque Deus te colocou nessa posição. Deus te colocou aqui para ser resgatada, para resgatar a sua identidade, para restaurar a sua essência, para que você aprenda a ser uma esposa mais sábia, para que você aprenda, nós todas, né? Para que a gente aprenda a ser uma esposa mais sábia, para que a gente aprenda a desenvolver os frutos do Espírito, de mansidão, de amor, para lidar com as situações do dia a dia, para lidar com os nossos filhos, para a gente desenvolver a sabedoria. Deus fala claramente com a gente nesse livro de Esther sobre sabedoria. Porque por falta de sabedoria, casamentos estão sendo destruídos. Por falta de sabedoria da mulher, casamentos estão sendo desfeitos. Por falta de sabedoria da mulher, filhos estão sendo criados, super mimados, sem limites. Por falta de sabedoria da nossa parte, a nossa família está sendo destruída. Os nossos negócios, o nosso coração, a nossa intimidade com Deus, por falta de sabedoria. E quem sabe Deus não te chamou aqui para esse devocional, para esse tempo de intimidade com Ele, justamente para que você fosse transformada e para que através de você toda a sua geração fosse impactada também, para que através de você o seu casamento seja restaurado, seja transformado. Quando a gente fala em restauração de casamento, nós estamos falando que um casamento que hoje é de um jeito, ele pode ser 1000 vezes melhor. Ontem eu recebi algumas mensagens de mulheres dizendo que estão tendo momentos muito difíceis nas suas vidas, porque tem filhos pequenininhos e aí briga demais no casamento, briga demais com o marido. Uma seguidora até falou pra mim assim, ó: Carol, eu tenho percebido o quanto eu tenho sido tola, porque qualquer briguinha eu falo em separar. Ai, vamos separar então. Isso é falta de sabedoria, gente. Isso é falta de sabedoria. E eu não tô falando que eu sou a mulher mais sábia não, tá, gente? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando pra vocês. Eu tô aqui aprendendo junto com vocês. Só o devocional de segunda-feira eu tive que assistir umas 4 vezes. O de ontem eu assisti mais umas 2. Porque cada chinelada que a gente leva, eu também tô aqui sendo lapidada. Eu também tô aqui sendo moldada. Eu também estou aqui aprendendo a ser uma mulher mais sábia, para que Deus possa cumprir as promessas dele na minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Separação, divórcio, não é a solução. Não é a solução, sabe por quê? Porque você vai deixar esse marido aí e você não mudou. Você não se transformou. E aí você vai arrumar outro e os problemas vão ser os mesmos. Os problemas vão ser os mesmos.
O que a gente precisa aprender a fazer é lidar com os problemas, é moldar o nosso coração, é sermos mais sábias, é termos sabedoria para educar os nossos filhos, para falar com os nossos filhos, para instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, sem ficar gritando, sem ficar batendo neles todo o tempo. O que nós precisamos aprender é ter sabedoria para responder às pessoas, para não dar uma resposta imediata para as pessoas, independente de qual âmbito seja. Quantas pessoas colocam seus empregos em xeque por ficarem respondendo de forma agressiva, de forma impulsiva, no momento do impulso. Então, quem sabe? Deus te colocou aqui, nesse devocional, nesse perfil. Quem sabe Deus me colocou aqui como porta-voz da palavra dele, para que a gente possa cumprir o propósito que ele tem para nossa vida. É forte, gente. É forte, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não demora. Não vai demorar muito. A gente está vendo sinais. Jesus está voltando. E Ele quer levar o máximo de almas possíveis para o reino. Ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. E eu vou falar uma coisa agora que vai ser muito forte. Você quer ir sozinha? Porque eu penso nisso todos os dias, gente. Todos os dias eu penso nisso. Quando Jesus voltar, eu não quero ir para o céu sozinha. Eu quero poder levar minha família comigo. Eu quero poder levar as pessoas que eu amo comigo. Só que a gente sabe que a salvação é individual. A gente não pode salvar outra pessoa. Mas a gente pode ser transformada pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus. Nós podemos ser transformadas através do amor dele, através da palavra dele, através do que ele está trabalhando com a gente e através da nossa transformação, através da sabedoria que ele está trabalhando com a gente, através do propósito que ele tem colocado na nossa mão, nós podemos levar outras pessoas junto com a gente. Quem sabe é para isso que Deus está te levantando. Quem sabe é para isso que Deus está te chamando. Para que você cumpra um papel importantíssimo na sua casa, na sua família, de encaminhar todos ao caminho da salvação, de encaminhar todos ao caminho de Jesus. Mas de que forma você vai fazer isso? É dando a louca? É ficar falando os defeitos do seu marido? É ficar julgando as atitudes dele? É ficar brigando com ele todo o tempo? Não. Não é, mulher, não é assim. É através da sabedoria. E a primeira coisa que Esther fez... Espera só um pouquinho, gente. Filho, eu tô aqui. Tô na sala, meu amor. Acordaram. Eu vou levar o mamá pra eles, porque hoje eu deixei preparado. Aguenta aí, gente, espera aí. Voltei. Hoje eu tá aí, tá vendo? A gente vai aprendendo, a gente vai adaptando. Hoje eu já deixei o mamazinho pronto. Aí já fui lá, deixei na mãozinha deles. Então não é a gente sair tomando atitudes precipitadas. Olha o que Esther fez. Vamos jejuar por 3 dias. E vamos orar. Não só eu, mas como todos vocês. E naquelas orações, Esther estava preparando o terreno. Esther clamava, Esther e todo um povo clamando
pelo quebrantamento do coração do rei, clamando para Deus preparar o terreno, para Deus trazer ainda mais sabedoria para Esther lidar com aquela situação. Pedindo a Deus, para Deus olhar para eles. Deus, nós estamos aqui em jejum, nós estamos entregando para o Senhor. Em oração, em jejum, 3 dias, sem comer, sem beber, nada. Em oração, incessante, incansável. Para que o Senhor venha do alto e me ajude. Porque eu vou entrar. Eu vou entrar lá, naquele palácio. Mas eu preciso da tua misericórdia. Porque com o coração duro que aquele homem tem, é só o Senhor para fazer alguma coisa. Porque senão eu vou morrer. O coração ruim que aquele homem tem, é só o Senhor, Deus, para fazer alguma coisa. Então, mulher, a nossa batalha, ela não tá na nossa língua. Ela tá no nosso joelho. Você ficar brigando, você ficar discutindo, você ficar apontando os erros, não vai mudar o seu marido. Você ficar reclamando. Você precisa de sabedoria. Você precisa de orar a Deus. Você precisa de pedir para Deus te mostrar o que fazer. Precisa de jejum. Quando jejum é uma prática que nos aproxima de Deus. E se você é uma mulher muito, muito tola, que você fala assim, meu Deus, Carol, eu sou muito tola. Eu não tenho autocontrole, eu não tenho domínio próprio. Porque a gente sair... quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já reclamei. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já xinguei. Quando eu vi, eu já vomitei todos os defeitos nele. Quando eu vi, eu já armei o circo na minha casa pela minha falta de sabedoria. Faça jejum. Faça jejum para trabalhar o seu domínio próprio. Faça jejum para trabalhar o seu autocontrole. Porque o jejum mata a carne e fortalece o espírito. Eu fiz uma vez o jejum de Esther. Uma vez eu fiz o jejum de Esther. E as coisas que Deus me entregou naquele jejum. Põe aí do ladinho, meu amor. E as coisas que Deus me entregou naquele jejum foram incríveis. Faz um tempo já. Filho, coloca aí do ladinho, por favor, meu amor. Então, o jejum, quem nunca fez, comecem a fazer. O jejum não é uma barganha com Deus, não. Mas é para você encontrar o favor de Deus. É para você encontrar o coração de Deus. É para você mostrar para Ele que você verdadeiramente está disposta à mudança. Que você verdadeiramente está disposta a mais intimidade, a mais proximidade com Deus. O jejum alcança os céus. E a própria palavra diz, eu não vou me lembrar agora em que momento ali, né? Mas que diz, existem cascas de demônios que só saem através do jejum e da oração. Existem coisas na sua vida, existem coisas em você que talvez só vai mudar quando você jejuar e orar. Dependendo do nível aí que você tem de dureza no seu coração, de falta de autocontrole, de falta de autodomínio. E a língua é a nossa arma mais perigosa, gente. Falar na hora errada, falar sem pensar, falar sem sabedoria, falar sem respirar, falar tudo que vem na nossa mente, falar de forma impulsiva. Nós mulheres, nós precisamos aprender a silenciar. Isso é a coisa mais difícil que Deus trabalha comigo, desde o início do meu processo. Cada diazinho eu vejo que eu avanço mais. Mas, de repente, quando eu me dou conta, eu caí ali. Mas cada vez vai ficando mais espaçado. Mas, meu Deus, gente, como era difícil no início silenciar, não ficar brigando por qualquer coisa, não ficar discutindo, não ficar querendo, por orgulho mesmo,
ter a última palavra. Quantas mulheres aqui ficam com aquela discussão eterna em casa porque tem a necessidade de estar certa, de ter a última palavra. Não faz isso não, gente. Não faz isso não, que isso vai destruir a família de vocês. Que isso vai destruir a vida de vocês. Vamos pedir a Deus sabedoria, vamos praticar a sabedoria. E vamos pedir a Deus para silenciar a nossa língua. Porque existe uma hora certa de falar. Assim como a gente viu hoje aqui. Esther não saiu correndo para falar com o rei. Ela orou e jejuou por 3 dias. E ela pediu por estratégia para Deus. E depois ela vai falar com ele. Depois ela vai falar com ele. E às vezes o nosso dia a dia é isso. O seu marido, ele precisa ser o chefe da família. Você precisa dar essa liberdade para que ele seja o líder da casa, o líder da família, para que ele tenha a palavra final. Mesmo que isso esteja em desacordo com o que você acredita, com o que você quer. Mas aí, vem aqui. Mas aí você vai orar, você vai com sabedoria conversar com ele, você vai com sabedoria explicar para ele as coisas. E não ficar brigando. Porque eu não acho certo isso, porque eu não acho certo aquilo. Não é assim. De novo, eu vou colocar no grupo hoje o testemunho que eu coloquei nos meus stories, porque eu tenho certeza que uma minoria assistiu. Mas eu vou mandar no grupo para vocês. O testemunho da esposa do ex-cantor do Bonde do Tigrão. Vocês vão ver como através de jejum e oração, aquela mulher, ela ajudou a converter aquele homem. Ela salvou a família dela. Ela restaurou o casamento dela. Então, pra gente viver o casamento que Deus tem pra nós, a prosperidade que Deus tem pra nós, a maternidade que Deus tem pra nós, o propósito que Deus tem pra nós, nós precisamos desenvolver sabedoria. Silêncio. Boca fechada. Teve um encontro que eu fui fazer em fevereiro, lá da igreja. E nesse encontro tem o encontro de mulheres e o encontro de homens separado, cada um no seu dia, né? E no de mulheres tem a lei do silêncio. Do primeiro dia até um dia antes do último. Então, a gente tem que ficar em silêncio, a gente não pode ficar conversando umas com as outras. Não vai dormir conversando, a gente vai comer, não fica conversando na hora dos intervalos. Era silêncio. E, gente, eu ficava olhando assim, graças a Deus, eu fiquei muito feliz porque eu consegui. Só que eu ficava olhando assim, tinha umas mulheres que não conseguiam. Sabe aquela necessidade de comentar tudo? De falar tudo, coisa que nem tinha necessidade. Tipo assim, tinha uma sentada do meu lado que ela tinha necessidade de ficar comentando comigo tudo. E eu não respondia. Eu ficava quieta em silêncio, mas aquilo me fez refletir muito. Como a gente tem necessidade de ficar falando, de ficar comentando, de dar nossa opinião, de falar o que a gente acha. Para com isso, mulher. Para com isso. Não tem necessidade disso. Não tem que ficar comentando tudo. Não tem que ficar falando tudo. Não tem necessidade de dar a tua opinião em tudo. Não tem necessidade. E muitas mulheres ali não conseguiam ficar em silêncio. Não conseguia ficar por um horário de almoço, meia hora em silêncio, sem falar nada, sem comentar nada com a amiga do lado. Não conseguiam. E foi proposital, depois eu fiquei pensando, porque aí no retiro dos homens, não tem isso. Muito pelo contrário. E aí a gente tinha toque de recolher. 11 horas, ninguém podia estar fora do quarto, não podia ficar conversando nos corredores, era pra gente estar na cama, dormindo, foi recolhido os nossos celulares. E no dos homens não era assim. No dos homens não tinha o toque de silêncio, não tinha toque de recolher, muito pelo contrário. Eles ficavam ali depois que acabavam as ministrações, até madrugadas, conversando entre si, papeando. E depois eu fiquei pensando, né? Por que essa diferença? Porque a mulher, ela precisa ser moldada. Porque a mulher, ela precisa ser sábia. Porque a mulher é aquela recatada, recolhida.
ela precisa aprender que ela não faz as mesmas coisas que homens. Que é diferente. Para mulher é de um jeito, para homem é de outro. Mulher não sai falando alto, falando palavrão. Não é assim, gente. Deixa Deus moldar o seu coração. Deixa Deus moldar o meu coração. Para que nós possamos ser transformadas. E através da nossa transformação, através daquilo que nós carregamos em nós, através daquilo que nós vamos exalar em nós, as pessoas ao seu redor vão ser transformadas. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho, se você persistir, se você insistir, as pessoas ao seu redor vão começar a perceber, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Você tá mudando. Você não tá mais me respondendo com grosseria. Você não é mais tão grossa, você tá mais carinhosa. E a reciprocidade vai acontecer, não tem como, tá? Então hoje, eu acredito que o recado de Deus para nós seja esse, né? Você foi chamada, você foi escolhida para estar aqui. Você foi chamada, você foi escolhida para ocupar essa exata posição que você está, de ser transformada e através da sua transformação, transformar a sua família. E por isso, você está aqui. Só que não é com a força do seu braço. Eu vou te entregar as estratégias. Eu vou te entregar a sabedoria necessária. Eu vou te entregar o amor que você precisa para mudar as situações na sua casa. Eu vou mudar e transformar você. Mas eu preciso de você, mulher. Eu preciso do seu jejum, eu preciso da sua oração. Isso é Deus falando com você e falando comigo também. Quando vier aquela vontade louca de responder, fica quietinha, engole, respire e fala, Deus, me dê sabedoria. Quando vier aquela vontade louca de gritar, ó, respira. Aqui com as crianças eu comecei a praticar isso. Quando eles começam a ficar muito agitados, muito rebeldes e me vem aquela vontade louca de começar a gritar ou bater, eu comecei a praticar isso, de respirar e começar a fazer oração. Não é, filho? Aí eu faço oração para mim e para eles, para que eu tenha sabedoria naquela situação. Então comecem a praticar isso na vida de vocês, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, estamos aqui mais um dia na Tua presença, mais um dia diante de Ti, mais um dia que o Senhor escolhe para ministrar ao nosso coração. Quão especial foi essa mensagem de hoje, Senhor. Quão especial são as coisas que o Senhor tem trazido para nós. E eu quero aqui agradecer todo o Teu amor, todo o Teu cuidado, todo o Teu carinho com a nossa vida. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem insistido com a gente. Eu quero agradecer porque o Senhor tem escolhido cada uma de nós para sermos transformadas pela força do Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigada. Eu não sei nem se nós somos dignas disso, mas nós entendemos que o Senhor quer impactar toda uma geração e não só a gente. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessas mulheres. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha mesmo com um toque especial hoje. Que o Senhor venha, Pai, com um toque especial. Ajuda lá, irmã. Com um toque especial hoje na nossa vida, na nossa casa, no nosso espírito. Que o Senhor venha hoje, Senhor, com um toque especial sobre todas nós e que possamos desenvolver os frutos do Espírito. Que possamos ser mulheres mais sábias, que possamos estar no centro da Tua vontade. Não mais fazendo as coisas por impulso, não mais fazendo as coisas na louca, mas que sejamos guiadas pelo Teu amor. Que sejamos guiadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém.